Pessoal, vamos dar uma avançadinha na parte de lentes, já que a turma está bem completa. Vamos dar uma avançadinha na parte de lentes, de repente no final da aula da tarde eu faço aquele parênteses da dedução que eu estou devendo para vocês. E que, já que hoje eu tive que usar o teorema do impulso com vocês, né? Impulso igual aparece no movimento, já fica com a minha dedução um pouco adiantada aí, não vou precisar revisar essa parte. Mas antes de a gente voltar a fazer deduções belas, vamos trabalhar com lentes esféricas. Por enquanto eu só mostrei no final da última aula a nomenclatura, não foi? Te contei que tem as lentes que são de bordos finos e as lentes que são de bordos grossos. Bordos finos e bordos grossos. Quando a gente desenha a lente, a gente está desenhando ela como se ela tivesse cortada ao meio ainda. Através do desenho do perfil, tu tem que conseguir dar nome para essa lente. E aí nós vimos, né, que uma face é plana, a outra não é cavada, é convexa, e a gente chama de plano convexa. Se é convexa e convexa, a gente chama de biconvexa. Se uma face é plana e a outra está cavada, cavou, concavou, plano, côncava. Cavado e cavado, bicôncava. E aí essas que são perigosas. A piadinha que eu comentei foi que pessoas da mesma família têm o mesmo sobrenome. Se uma das faces é côncava e a outra é convexa, e o sobrenome das primas dela é convexa, então o nome dela é côncavo convexa. Essa tem uma face cavada, côncava, e a outra convexa. O sobrenome das amigas dela é côncava, então essa é a convexo côncava. Agora cuidado, essa maneira de dar nome, ela é totalmente informal. Se nós fôssemos falar do nome formalmente, essa é o seguinte, então ó, nomenclatura. A nomenclatura técnica das lentes primeiro tu fala o nome da face de maior raio, face de maior raio, seguido do nome da face de menor raio. Eu gosto de citar isso porque eu já vi um vestibular perguntando ao aluno sobre isso. Então tem que tomar cuidado com isso. A primeira coisa que a gente viu é nomenclatura. Nada demais. Se eu estou te falando de lentes é porque a gente já viu refração da luz, né? A gente já viu o índice de refração absoluto, que é C sobre V. Já falamos que tem índice de refração que é relativo, quando a gente compara o índice de refração de um determinado meio com o de outro meio. E nós vimos que quando a luz sofre refração, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares. E além disso, o N de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao N de saída vezes o seno do ângulo de saída. Segundo a lei da refração, lei Snell-Descartes. E eu preciso que tu lembre que quando a luz diminui de velocidade, ela se aproxima da normal. Quando a luz aumenta de velocidade, ela se afasta da normal. Com essas duas noções, eu consigo te mostrar como é que é o comportamento óptico de uma lente. Comportamento óptico. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a lente mais simples que existe aqui para te analisar. E vou supor que essa lente está imersa no ar e ela é feita de vidro. E também vou fazer um estudo de uma lente que é plano-côncava, da mesma situação, ar e vidro. Só que depois eu quero te mostrar o que acontece caso a lente esteja imersa no vidro e seja feita de ar, que não é uma situação absurda, né? Basta tu imaginar uma bolha de ar dentro do vidro.
vai acontecer nesses casos? Como seria importante tu conseguir depois repetir isso de próprio punho, sem cola? Eu quero analisar um raio de luz, dois raios de luz que atinjam essa lente. O que vai acontecer com o raio de luz quando ele ir do ar para o vidro nessa posição que eu desenhei? Na primeira refração, ao entrar. Quanto é o ângulo de incidência? Zero, porque a reta normal está aqui mesmo, né? Já que o ângulo de incidência é zero, quanto é que vai ser o ângulo de refração? Zero, ele passa reto. Ah, professor, então não refratou, né? Refratou sim, só não desviou. Porque refratar é mudar de meio de propagação. A luz estava se propagando no ar e agora se propaga no vidro. Refratou. Só não desviou porque o ângulo de incidência era nulo. Se essa face estivesse na vertical, a normal seria horizontal, tudo bem? Como a face ficou curvada, ó, a normal também se curvou, tudo bem para vocês? Tu aceitas que isso aqui é uma reta normal honesta? Um pouquinho menos deveria estar inclinado. Se o cara é muito criterioso, ele isso é uma vacada. Agora está honesto. Reta normal. Eu lembro, cara, que para desenhar aquela reta normal eu tenho que ficar pensando, me concentrando. Pensa assim, cara, se a face fosse plana, vertical, a normal estaria na horizontal, concorda comigo? Essa face se curvou assim, né? Ela não se curvou para o lado de lá, ela se curvou assim, ó. Portanto, a normal tem que ficar nessa inclinação, mais ou menos, ó. Observem, é uma normal honesta, não estou te sacaneando. Se a velocidade não mudasse, o raio ia continuar reto aqui, né? Se a velocidade aumenta, se afasta da normal. Se a velocidade diminui, se aproxima da normal. Quando a luz for do vidro para o ar, aumenta ou diminui a velocidade? Aumenta, aproxima ou afasta da normal? Afasta, né? Horizontal seria continuar reto, afastar é descer, né? Horizontal seria continuar reto, afastar é subir nesse caso, né? Essa lente que eu desenhei para vocês é convergente ou divergente? Convergente porque aproximou os raios de luz, né? Eu não usei decoreba nenhuma. Aliás, usei uma decoreba. Quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Quando a velocidade diminui, o ângulo diminui. Que também não precisaria ser decorado, eu poderia fazer uma continha, né? Analisar essa equação para concluir isso. Então eu posso dizer que lentes de bordos finos são sempre convergentes? Posso afirmar, será que lentes de bordos finos são sempre convergentes? Não, né? Vamos analisar essa lente aqui de bordos grossos, na mesma estrutura anterior. Lente de vidro imersa no ar, que é o caso mais comum em nossas vidas, né? Fala, querido. Aí é que tá, cara. Na verdade, se eu fosse pegar um raio que vem mais por cima... Não, tipo, eu digo, ali quando você tratou, sabe? Sim. Do vidro pro ar, como é que eu ia saber que em vez de vir pra cá, ele faria tipo pra cima? É o que vai acontecer agora. Olha só. Vamos pegar dois raios chegando nessa lente. O que vai acontecer na primeira refração? Nada. Vai passar reto. Concorda comigo? Ah, não refratou, né, professor? Refratou sim, porque foi do ar para o vidro, só não desviou. Se essa superfície fosse vertical, a reta normal seria horizontal. Tudo bem com vocês? A superfície ficou inclinada assim, tá vendo? Aí a normal também inclina, né? Agora a normal ficou inclinada para cima, concorda comigo? Não tem sacanagem. Antes a normal inclinou no sentido oposto, porque a superfície estava dobrada no sentido oposto. Concorda comigo? O que é normal? Normal é que faz 90 graus, né, gente, com a superfície, certo? Se eu tivesse, quer ver, por exemplo, vou ver uma coisa aqui, ó. Essa reta aqui é uma reta normal. Pô, tá nitidamente agudo aquele ângulo ali, né? Isso não é uma reta normal. Se tu desenha a reta normal pro lado errado, tu vai ficar nítido. Vai ficar nítido. Outra, se a superfície fosse vertical, a normal seria horizontal. Já que a superfície está torta para a esquerda, a normal é para a esquerda aqui no lado direito dela, né? Então é esperado que a reta normal esteja nessa posição aproximadamente. Tu viu o que aconteceu? Quando a face estava com uma curvatura diferente, a normal ficou apontando para um lugar diferente, né? O
que vai acontecer quando a luz vai do vidro para o ar? A velocidade aumenta ou diminui? E se aumenta, aproxima ou afasta? Afasta e afastar dessa vez é ir para cima, né? Já que a normal está apontando para baixo, né? Afastar agora é ir para baixo, já que a normal está apontando para cima. A lente de bordos grossos é sempre divergente? Não, né? A lente de bordos finos, que é feita de um material mais refringente do que o meio que a envolve, é sempre convergente. A lente de bordos grossos, que é feita de um material mais refringente do que o meio que a envolve, é sempre divergente. Mas tem exceção. E essas são as exceções. A exceção é a lente ser construída de um material menos refringente do que o meio que a envolve. Isso é uma raridade. A primeira vez que eu vi isso, eu lembro que eu fiquei chocado. Eu estava mergulhando na lagoa lá perto de casa, e aí de repente eu soltei ar e uma bolha de ar grudou no meu olho. Eu estava virado para baixo, e quando a bolha de ar grudou no meu olho, meu Deus, eu vi um mundo diferente lá debaixo da água. Caramba, ampliou tudo, ficou uma loucura. E aí eu percebi que eu não precisava mais de máscara de mergulho para poder mergulhar na água. Bastava eu botar uma camada de ar no olho e ficava brincando de visualizar as coisas debaixo d'água, com uma falsa lente de ar imersa na água. Concorda comigo? Quando eu boto uma bolha de ar no meu olho e estou mergulhado na água, eu tenho uma lente de ar imersa na água. É a exceção, né? É a exceção. Tu vê, olha só, vou pegar 2 raios de luz. Por que mesmo que não desviou ao entrar? Por que não desviou ao entrar? Porque o ângulo de incidência é 0. Por isso que eu estou analisando uma lente plana ou alguma coisa, para facilitar a minha análise, para não ter que pensar na refração na entrada e na saída. Como é que eu vou desenhar a reta normal? Lembra, ela seria horizontal se a superfície fosse vertical. Como a superfície entortou, a normal entorta junto. Certo? Isso é relativamente honesto como reta normal. Se a superfície fosse vertical, a normal seria horizontal. Se a superfície entortou um pouquinho, a reta normal entorta também. Perpendicular. Quando a luz vai do ar para o vidro, a velocidade diminui. Em vez de se afastar, aproxima da reta normal. Quando a luz vai do ar para o vidro, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui, se aproxima da normal. O que aconteceu com essa lente de bordos finos? Ela foi convergente ou divergente? Divergente. Só aconteceu isso porque era uma lente de ar imersa no vidro. Inverteu o caso clássico. Da mesma maneira, se eu pego 2 raios de luz penetrando numa lente de bordos grossos, faço a reta normal, muita concentração para fazer essa reta normal para tu não te perder. Olha como é honesto. Olha como é honesto. Quando a luz vai do ar para o vidro, a velocidade diminuir é aproximar-se da normal. Diminuiu, aproximou da normal. Fiz uma lente de bordos grossos que é conver. Posso anotar então aqui? Bordos finos é sempre convergente. Não, né? Geralmente convergente. Mas o vestibular vai querer colocar exceção para te sacanear. Lente de bordos grossos, geralmente divergente. Mas, como acabamos de ver, tem exceção. O legal era tu conseguir fazer isso por conta própria, que caso tu esqueça, tu vai lá, esboça uma lente boba, analisa e mata a charada na hora. Tem até uma piadinha que a gente solta pra galera decorar o caso clássico, mas cuidado, tem exceção. O que é um cara que é gente fina, uma pessoa que é gente fina? É aquela pessoa que aproxima os colegas, né? Vai ter churrasco na casa do gente fina. Vai todo mundo vai, porque o cara é gente fina. Agora, o cara que é grosso, o machista grosso, aquele babaca, não tem jeito, vamos fazer churrasco lá em casa, galera. A galera sai correndo, não aparece ninguém, só os amigos grosseiros do cara no máximo. Então tu vê, né? Gente fina, aproxima. Gente grossa, afasta. É assim como as lentes. Só que tem exceção, né? Tem um cara que pode ser meio bronco, meio grosseirão, mas tu sabe que ele tem um bom coração. Tu sabe que ele é grosseirão porque, né, a história de vida não é porque ele é mau. E aí tu acaba, né, se aproximando às vezes. Então toma cuidado com isso. A decoreba idiota é essa. Gente fina aproxima, gente grossa afasta, mas tem exceção.
Para tu entender o comportamento óptico de uma lente, basta lembrar que quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Quando a velocidade diminui, o ângulo diminui. E saber achar a reta normal. Reta normal, que é normal, que faz 90 graus. Então começamos bem a nossa brincadeira sobre lentes. Falamos da nomenclatura, falamos do comportamento óptico. Agora, cara, vamos deixar o estudo um pouco mais sério. Vamos fazer a análise dos elementos de uma lente. Lembra lá que no espelho tinha o eixo principal, centro de curvatura, foco e vértice, não era isso? A lente também tem os seus elementos. Para que a gente possa conversar sobre lentes, é fundamental que a gente discuta os seus elementos. Vamos lá. Elementos de uma lente. A parte perigosa desses elementos é que os elementos mudam de nome dependendo da onde para onde a luz está indo. Dá para acreditar? Essa nomenclatura que eu vou te mostrar é considerando que a luz vem da esquerda para a direita. Também outra coisa importante de saber é que os elementos das lentes convergentes são diferentes, levemente diferentes, dos elementos de uma lente divergente. Essa representação das lentes é internacional, tá? Sempre que eu represento uma lente com as setinhas apontando para fora do eixo principal, que agora na verdade vai se chamar de eixo óptico. Eixo óptico. Essa é uma lente convergente, tá, pessoal? Mesmo que seja uma lente de bordos grossos, esta é a representação de uma lente convergente. No mundo todo é assim. Essa é a representação de uma lente divergente, mesmo que ela tivesse bordos finos. Eixo óptico. Aquele ponto central ali, onde a lente está atingindo o eixo óptico, chama-se centro óptico. Ah, não é mais centro de curvatura, professor? Não, parece centro óptico. E vai ter dois elementos, tu vê, vai ter o elemento que é o foco e no lugar do centro de curvatura vai ter um outro nome, ponto antiprincipal. Só que agora vai ter esses elementos tanto de um lado quanto do outro. Esses elementos aparecem tanto de um lado quanto do outro da lente. E aqui uma parte que me irritou antes de eu entender o que estava acontecendo. Para a lente convergente, este foco é chamado foco imagem, ponto principal imagem. Esse foco é o foco objeto, ponto principal objeto. E para a lente divergente é o contrário, tu acredita? Esse é o foco objeto, ponto principal objeto. Esse é o foco imagem, ponto principal imagem. No início eu fiquei chateado, tomada de babaca, bota um monte de nome esquisito e ainda troca o nome de uma para outra. Fica tranquilo, cara, isso é para te ajudar. Eu vou te provar que conhecer o nome dos elementos vai te ajudar a entender o comportamento óptico da lente. Vamos mudar o nome ali para esses caras. Foco, imagem. Foco, objeto. Ponto antiprincipal, objeto. Ponto antiprincipal, imagem. Esses são os nomes dos elementos. Vou te mostrar como é importante a troca do nome, como isso te ajuda, na verdade. Ah, não custa comentar, né? Que a distância entre o ponto principal e o ponto focal é a mesma distância do ponto focal até o centro óptico, que é a mesma distância aqui e aqui também. Todas essas distâncias na verdade, a distância focal. Então, aquele Fzinho, distância focal. Não confundir o foco com a distância focal, né? Ah, professor, mas peraí, cara, tu fez umas lentes que um lado dela tinha uma curvatura diferente do outro lado. Não importa, quando a gente representa uma lente dessa maneira, já é uma simplificação. Então sempre será assim a nossa representação das lentes.
Para que a gente consiga fazer análise gráfica, assim como a gente fez para os espelhos, espelho convexo, virtual, menor e direita, espelho côncavo, o objeto estando atrás, sem curvatura, a imagem é real, invertida e menor. Aproxima o objeto, a imagem se afasta e cresce. Para a gente fazer aquela análise gráfica, nós temos que saber alguns raios característicos, ou raios principais. Raios principais ou raios característicos? São aqueles 4. Deixa eu ver se tu lembra para o espelho. Chega paralelo. Sai pelo. Chega pelo foco. Sai paralelo. Atinge o vértice. Mesmo ângulo. Na verdade, todos saem no mesmo ângulo, né? É a segunda lei da reflexão. E o raio que chega no espelho passando pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Então chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Chega pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. Cara, a decoreba aqui continua praticamente a mesma. Quem não decorou vai ter uma segunda chance de decorar então. Eu quero te mostrar os raios principais ou característicos, tanto para a lente convergente, quanto para a lente divergente. Para não ficar muito poluído o desenho, eu vou separar em 2 lentes. Vou fazer 2 raios em cada lente. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Mesma coisa de sempre. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o ponto antiprincipal sai pelo ponto antiprincipal. Lembra o raio que chega pelo centro de curvatura? Sai pelo centro de curvatura. Equivalente, né? Chega pelo ponto principal, sai pelo ponto principal. A luz que chegou na lente está vindo de quem? Do objeto ou da imagem? Do objeto. E aí a luz que sai vai formar a luz que chegou, passou pelo ponto principal, objeto, porque a luz veio do... A luz que sai vai formar então tem que passar pelo ponto principal, imagem. Então tu vê uma coisa que tem o nome de objeto, tu só pode usar ela se a luz veio do... A coisa que tem o sobrenome imagem, tu só vai usar se aquela luz for formar a imagem. Então tu nunca vai fazer o raio de luz chegar pelo ponto principal imagem, porque a luz que chega veio do objeto. Vou fazer os outros raios na lente. Essa lente é convergente ou é divergente, pessoal? Convergente, né? Vou fazer mais uma lente convergente, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. Foco imagem, ponto principal imagem. Foco objeto, ponto principal objeto. Se o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo. Só que chegou pelo foco objeto, já que a luz veio do objeto. E tinha aquele raio que chegava pelo vértice e saía com o mesmo ângulo. Só que o nosso vértice mudou de nome, né? Agora é chamado de centro óptico. O raio que chega pelo centro óptico passa reto. Passar reto é o mesmo que dizer que sai com o mesmo ângulo, né? Afinal, esses ângulos são iguais, opostos pelo vértice. Então tá aí. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo ponto principal, sai pelo ponto principal. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o vértice, que é o centro óptico, sai com o mesmo ângulo, passa reto. Não mudou nada. A decoreba é a mesma. Agora eu quero mostrar para vocês esses raios na lente divergente. A lente divergente é sempre um pouco mais perigosa que a lente convergente. Vamos dar uma olhada nisso. Vou fazer 2 lentes divergentes. Foco objeto, ponto principal objeto. Foco imagem, ponto principal imagem. Olha como mudou de posição. E isso tudo tá vendo, né? Meu raio de luz vem da esquerda para a direita. Se o raio de luz viesse no sentido oposto, inverte tudo. Muda de lado. Raro isso acontecer. Nunca vi, na verdade, o cara fazer esse tipo de sacanagem. Mas é possível, né? Sempre tem a primeira vez. Foco imagem, ponto principal imagem. Foco objeto, ponto principal objeto. Quero ver se a galera já me quando chega paralelo. Sai pelo foco. Chegou paralelo, sai pelo foco. Faz sentido eu fazer a luz sair pelo foco objeto? A luz que sai vai formar A, então tem que sair pelo foco
Só que a luz não pode bater e voltar, né? Porque é uma lente, não é um espelho, né? Então eu faço uma pontilhada e faço a luz ir na direção da pontilhada. Divergiu ou não divergiu? Tu viu, cara, que a mudança do nome te ajuda a lembrar o que vai acontecer. Então a mudança na nomenclatura é legal. A coisa que chega, o raio que chega na lente veio do objeto. O raio que sai da lente vai formar a imagem. Esse raio vai formar a imagem. Tem que sair pelo foco a imagem. O raio que chega pelo foco sai paralelo, só que chegou pelo foco objeto, tá vendo? Eu tive que fazer um prolongamento para verificar se a luz estava chegando pelo foco. E chegou pelo foco objeto porque a luz que chega vem do objeto. Tu percebe que esse raio divergiu? Estava se aproximando, né, do eixo óptico, agora está paralelo ao eixo óptico, divergiu. O raio que chega pelo ponto principal sai pelo ponto antiprincipal. Chegou pelo ponto principal objeto porque a luz veio do objeto. Sai pelo ponto principal imagem porque a luz vai formar a imagem. Divergiu ou não divergiu? Estava se aproximando do eixo principal, não estava? E agora está se afastando. Esse raio divergiu ou não divergiu? Divergiu, era uma lente divergente, era esperado. Agora cuidado, ó, esse raio que atinge o centro óptico, ele passa reto. Tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Então aí está os 4 raios principais e característicos. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo, não mudou nada. Chega pelo ponto principal, sai pelo ponto principal. Mesma coisa, chega pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. E último, atinge o centro óptico, sai com o mesmo ângulo. Chega no vértice, sai com o mesmo ângulo. Esse sair com o mesmo ângulo significa, nesse caso, passar reto. Eu, quando for fazer a minha análise gráfica, eu só vou desenhar 2 raios. Chega paralelo, sai pelo foco, que é muito confortável de desenhar, e o raio que atinge o centro óptico e passa reto, que é bom de desenhar. Mas eu gostaria que vocês decorassem os 4 raios. Assim diminui a chance de tu te perder em alguma pergunta que ele faça sobre os raios principais ou característicos. Agora que eu tenho esses raios na minha mente, eu posso utilizá-los para determinar como é que vai ser a imagem formada pela lente esférica.